Quem achou, lê na sua Bíblia aí, ou aqui no telão. Pessoas que gostam de ler na Bíblia, né, de papel, outros gostam de ler no celular, outros gostam no telão. O importante é guardar no coração e praticar, né? Entender, fé e obediência à palavra é o mais importante. Cada um com a sua intimidade aí com a sua Bíblia. Pode ler aqui no telão com a gente. As crianças estão bem lá agora, né? Não desce mais suja. Ficou bonito lá o trabalho dos irmãos, né? Que se empenharam aí na obra. Que ficou um piso muito bacana lá em cima. E quero falar um pouco sobre isso também, dentro desse trabalho de Neemias. Mas vou usar um texto aqui isolado. Salmo 116, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus. Amém, igreja? Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus e Pai soberano, é chegada a hora, Senhor, da Tua palavra. Fortalece o Teu povo, nos dá ânimo, nos dá força e glorifica o Teu nome. E toda honra, glória, louvor e poder seja dado ao nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, poder sentar? Vamos desocupar as mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte para o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. Eu vou usar um texto aqui completamente isolado, vou falar sobre outra coisa, mas vou fazer um paralelo com esse versículo aqui, porque essa semana eu ouvi esse versículo e essa mensagem aqui estava muito ao meu coração, não vou deixar de pregar, mas queria fazer essa junção aqui. Né, esse versículo nós usamos muito quando um parente, né, um amigo, e a gente sempre diz que quem mata um servo de Deus presta um serviço para ele. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Amém. Deus não se alegra na morte do ímpio, porque ele perde, né? Deus perde, morreu, acabou, não tem mais como salvar aquela vida. E Deus se alegra na morte dos seus pelo fato de ser salvo, né? Esse texto fala isso. Mas esse aqui eu achei muito interessante, porque segundo o pastor, ele disse que no hebraico, a tradução real, verdadeira desse texto aqui, que esse precioso seja ligado realmente a valor, do tipo, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus. E ele disse que no valor, no sentido do investimento, né, daquela pessoa que morre, daquele crente, daquele fiel, que quando morre um pastor, um evangelista, um ganhador de almas, como foi precioso assim, o tempo que Deus investiu, né, para dar sabedoria. Leva-se muito tempo para se ter sabedoria. Sabedoria é discernimento das coisas, e nós sabemos que muitas vezes nós adquirimos isso na vida, com o tempo de vida. Por isso, né, os cabelos brancos aí têm os melhores conselhos. Por isso a Bíblia diz para aceitar o bom conselho dos pais, de pessoas mais experientes. Por isso que sabedoria, ela é diferente da inteligência nesse sentido. É diferente da inteligência porque a inteligência está no intelecto. E a inteligência, quanto mais você estuda, você aprimora, você melhora, aprende mais coisas, está dentro do intelecto. E a sabedoria está no estilo de vida. É por isso que a mulher sábia edifica a casa, não é a mulher inteligente. A mulher sábia, ou seja, às vezes nem é inteligente, né? Ela não sabe escrever o nome, ela não sabe fazer uma conta, apesar de hoje ter outros tipos de inteligência, nós já falamos sobre isso aqui, não é só linguística, lógica, matemática, ou só é bom na letra. Não, às vezes é bom de comida, é boa na música, é boa na pintura. São vários tipos de inteligência, nós já falamos isso aqui. Pessoas nascem com isso, com esse talento, né? E talento é aquilo que pode ser aprimorado, pode ser melhorado, né? A pessoa nasce com uma vocação para música, mas se ela não estudar, se ela não se dedicar, e aquilo que você se dedica muito, você acaba ficando bom naquilo. O cérebro humano já é preparado para isso. Você vê quando você entra num carro, você está começando a dirigir, parece que está completamente perdido, né? Embreagem, acelerador, marcha, olha para frente, não olha para marcha, olha para trás.
Como é que é o pé esquerdo, o pé direito, mão esquerda, mão direita, olha, tudo ao mesmo tempo. E depois que você vai treinando, você vai ver que faz isso naturalmente. Ou um teclado, né? Quando você ia começar a teclar, né, as primeiras vezes, para procurar uma letra era um problema, era tudo, parece que estava embaralhado, né? Você pensava que o A, B, C, está tudo do ladinho do outro, e não, o teclado, né, já tem uma posição perfeita, e sabe que ao se dedicar, daqui a pouco você pode teclar sem olhar, né, devido ao costume, se dedicar muito. Aquilo que a gente se dedica muito, você acaba ficando bom. E eu achei muito interessante que quando ele disse: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus. E eu concordo em parte uma coisa que ele disse, que tem muitas pessoas que antecipam a sua morte. Por exemplo, eu perdi o meu padrasto por esses dias, e o meu padrasto mostrava alguns sintomas de doença. Mas o meu padrasto é aquele que, não vou no médico não, senão ele vai me arrumar mais problema. Que a gente, homem, principalmente homem, tem essa ideia. Porque nós queremos ir no médico quando nós estamos ruins. É querer beber água só quando tem sede. Na realidade era beber água sem ter sede, né? Esse seria o ideal. Quando você tem sede, o corpo já está dizendo que está na reserva e não pode. O certo é beber água sem sede. E eu sempre achei que era, abre parênteses aqui rápido, eu sempre achei que era 2 litros por dia. Mas segundo os estudos aí é 30 ml por quilo. Então eu tenho 100, eu tenho que beber 3 litros. Então faça a sua conta aí. Mas quando ele disse preciosa a vista dos seus, eu realmente achei interessante. E ele poderia ter vivido mais se nos primeiros sintomas procurasse o médico. Identificaria mais cedo e falou: olha, como você demorou muito, alastrou muito, não tem como reverter. Se tivesse vindo antes, então será que é realmente uma coisa de Deus, não é? Deus tem o controle de tudo, sobre a vida do ser humano também, já que pessoas vão para o inferno. E a Bíblia diz no livro de Timóteo que Deus gostaria que toda a humanidade fosse salva. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar. Então a gente começa a perceber que, nem tudo prevalece a vontade de Deus, já que Ele gostaria que todos fossem salvos e não serão. Então tem algo aí que a culpa é nossa. Então as pessoas confundem muito a onisciência de Deus, né, em ser Deus. Deus sabe de tudo, Ele é Deus, Ele sabe de tudo, você não sabe. Ele que sabe, você não sabe. Não, se tiver que ser salvo, Deus sabe, quem não sabe é você. E você tem que fazer a sua parte. E quando ele falou, ele citou esse texto: preciosa a vista do Senhor, eu achei muito interessante que teve muitos homens de Deus que realmente parece ter antecipado a sua morte. E eu fiquei com esse texto na cabeça, porque uma psicóloga, quando ela falou algo do ser humano, eu sou um cara que eu acho que eu sofro de vou fazer algumas terapias aí com os psicólogos aí, né? Ansioso, um montão de coisa, que pensa um montão de coisa ao mesmo tempo. Quando ela falou isso, eu não sei se é mal de pregador, mas a gente vai ligando tudo, sabe? Tudo que vai falando, a gente vai pensando na Bíblia, já vai vendo onde aquilo está escrito e tal. E é uma coisa maravilhosa essa intimidade com Deus. E essa semana, uma psicóloga falou assim: olha, sabe por que muitas vezes você se aborrece com uma pessoa que você ajudou tanto tempo, e de repente quando você não ajuda mais, aquela pessoa fica com raiva de você? E eu percebi uma outra coisa em nós, que tudo que é de ruim é dos outros, que é de bom é da gente. Por exemplo, tem muita gente aí fofoqueira, irmão. Quem é fofoqueiro? Os outros, eu não. Eu não sou fofoqueiro, o fofoqueiro é os outros. Ai de mim, se falar daquela senhora ali que, está sabendo? Mas é só comentário. E aí, estão me perseguindo, nunca é você que persegue. Sabe, estão fazendo mal, desejo mal, nunca é você que deseja mal. Você é sempre a vítima, você é sempre o bom, você é sempre o bacana, e quem não presta é o resto do mundo. Nós somos os bacanas, os bons. Quando ela falou isso, eu me vi ali. Ela falou assim: eu lembro que quando eu era criança, para adolescente, a mãe do meu padrasto, Dona Santa, olha o nome da mulher, Santa, era uma santa aquela mulher, ela me dava dinheiro. A primeira vez que ela me deu dinheiro, cara, eu fiquei assim, surpreso, né? Tipo R$10 hoje.
Era 10, já calculava em 10, em pipa. Hoje a gente calcula em cimento, areia, pedra, né? E aí ela deu tipo 10 reais. Eu falei, rapaz, é uma santa essa mulher, vou até orar por ela. Aí me deu, cara, fiquei maravilhado. Primeira vez, cara, puxa, muito obrigado, muito agradecido, sabe? Quando ela veio a segunda vez, eu já criei uma expectativa tremenda. Será, cara, que vai pintar aquela grande novela? Mais 10. Eu falei, eita glória de Deus, meu Deus, estou amando essa irmã. Estou amando. Na terceira vez, eu já ficava perguntando quando ela ia vir. Aí ela vai estar aí sexta-feira, eu estava lá. Sexta-feira, aí eu ficava naquelas perguntas, não posso pedir, não, também vou ficar por aqui por perto, né? Que ela me via, aí ela me deu. Na quarta vez eu falei assim, sempre que ela vier aqui, ela vai me dar. E não deu outra. Quando chegou na quarta vez, eu já estava lá, eu já estava esperando os dias, já estava fazendo a conta. Vou comprar pipa de novo, vou comprar aquele negócio, tal, só esperar o bote. Ela, Clécio, opa, é os 10. Já. Tchum, ela 10. Na quinta vez que ela foi, ela não me viu. E aí ela foi embora, eu já fiquei, meu Deus do céu. A dona Santa teve aqui? Teve. Perdi meus 10. Perdi, porque eu já estava contando com os 10. Perdi meus 10. Quando ela voltou a sexta vez, que eu fui para lá. E ela não me deu. Falaram mal de mim aí. Estão me caguetando, o que aconteceu? Na sétima vez eu fui tirar minha dúvida, eu fiquei lá perto tal, e ela não deu. A senhora está, não, nada não. Não, mas é aquele. Ela foi embora, eu fiquei com raiva dela. Não deu os 10 reais, meu irmão. Na oitava já não estava gostando mais dela. E depois já nem me importava mais com ela. E aí eu comecei a perceber. Quando essa psicóloga falou sobre isso, ela falou justamente sobre isso. Que na primeira você agradece, na segunda a expectativa, na terceira você vai contando, na quarta você já... Na sexta, sétima vez, você acha que tem obrigação de te ajudar. E isso acontece a gente com Deus. Tem obrigação de nos ajudar, mesmo eu entrando em problema. E quem causou o problema foi eu. Você pode reparar que a maioria dos teus problemas, quem causou foi você. Raramente alguém causa de trás, né? Mas se alguém causa é porque ou tu fez uma amizade, é um amigo, é um parente, né? Mas indiretamente você também arrumou aquele BO ali. E aí eu lembro do pastor Ciro Malafaia que ele falou assim, não reclama daquilo que você permite. Por que chegou até aqui? O problema um dia foi pequeno, mas você não resolveu ele pequeno, e ele começou a ficar grande. E a gente quer resolver quando está grande. E quando a gente detecta, logo no começo, e isso a gente percebe, que a gente tem que fazer alguma coisa, aqui que eu percebo, nesses 26 anos, né, esse estilo de vida que Deus me deu, e aí eu pude me deparar com essa história de Neemias. E aqui eu quero falar um pouco desse outro texto agora. É justamente por isso, eu usando um texto completamente isolado, falar de outro assunto, mas esse cara, eu comecei a entender a trajetória de vida de Neemias. Então, para quem não conhece a vida de Neemias, vou resumir aqui rápido para você entender a vida de Neemias. Neemias era um copeiro do rei. Copeiro não é o camarada que lava copo, não. Copeiro era um camarada que era um braço direito do rei, um camarada de alta confiança do rei, que o rei, antes de comer ou beber alguma coisa, tinha que passar por ele. E não era só ele pegar o vinho, né, como a gente pensa assim, com o copeiro é assim, bota o vinho aí, o vinho ele toma, se ele morrer, estava, né, envenenado. Se não morrer, vamos ficar olhando para ele aqui. A história não é bem essa, não. Primeiro que o copeiro, você, por exemplo, quem gosta de café aqui? Quem gosta de café aí? Isso. Que é isso, meu irmão? Jesus. Mas amém, eu estou dentro aí do negócio também. Todo admirador de café sabe. O cheiro, o gosto, a marca, né? Botou uma marca, que marca é essa aí? Não conheço não. Meu Deus. Vou beber por educação. Não, essa aqui é... Quanto foi, né? O pilão é 16, 18, mas esse aqui foi 9. Aí tu fica assim, meu Deus, ou é contrabando,
né? Ou é Shopee, Shopee é bem mais barato, ou eu vou entrar aqui, irmão, pelo cano. É um chá, né, que tem um aroma de café. A gente já sabe como é que funciona. Então o camarada, vai falar cafetão, que o cafezeiro, sei lá como é que é o nome, o cara que gosta de café, ele, né, no cheiro, no gosto, tu já sabe, tu já se liga. Tu tem essa, quem gosta de café sabe como é que é. Então o copeiro, o vinho, irmão, a cor, você sabe que um café quando levanta assim, que bota na luz, já vê. Tu viu do outro lado, já deu ruim. Fala, é o famoso chafé, né? Aí o camarada já tinha a tonalidade do vinho, aí o cheiro. Então ele já tinha mais ou menos, né, aquele toquezinho que saiu fora do normal, ele já, de onde, quem fez? Qual uva? Quem preparou tal? Então tinha todo esse esquema. Esse cara era um braço direito do rei, a comida também. O camarada era um fera. E aí Neemias é esse copeiro, esse camarada que experimenta o vinho antes, que come antes, que prepara tudo, que vai na cozinha, que vê tudo como é que está, fora de hora se tem alguém estranho, né? Alguém fora um cozinheiro diferente. Que é esse cara aí? Não, quem botou ele? Não, de onde você é? Não pode entrar aqui sem, tem que passar por ele primeiro, ele tem que, né, fazer tudinho, os trâmites direitinho. Então esse cara é o cara de confiança do rei. Então Neemias era de Suzã, é um lugar bem da terra, distante da terra dele, que ele era de Israel, de Jerusalém, ele era muito distante. E aí esse copeiro, esse Neemias, que é um homem de Deus, ele está servindo ao rei em Suzã, e de repente ele ouve a notícia, para você entender que era Neemias. Veio o irmão dele, Anani, veio com o pessoal, e aí Neemias vê, e aí, irmão, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, a galera que está voltando aí do cativeiro da Babilônia, do presídio, trazer para hoje um presídio. Estava lá todo mundo preso, saiu da Babilônia, um problema. E o que aconteceu lá em Jerusalém? Jerusalém, meu irmão, acabaram com a nossa cidade. Arrebentaram com tudo, destruiu o muro, destruiu casa, e criança, foi todo mundo. E Neemias ficou muito abatido. Neemias sentiu muito o peso disso. E ele sabe que ele está numa boa posição, ele está bem, ele está no palácio, ele come a comida do rei, ele bebe a bebida do rei, e ele está ali, um camarada quase intocável, então ele está bem empregado, e ele sente que o seu povo está padecendo. Ele vê que a terra foi destruída, ele vê que tudo se acabou, e aí o irmão vem falando, ó, está tudo em ruína, está tudo pegado, deu ruim, quebrou. E aí ele começa a orar a Deus. A Bíblia diz que ele senta, chora muito, fica chorando por dias. E você sabe que você tem um amigo, tem uma esposa, tem um marido, você sabe que quando muda o comportamento, você logo tem alguma coisa errada aí, né? O filho está sempre animado, mas chega aquela semana que o filho está chegando meio esquisito em casa, aí tu já percebe alguma coisa. O rei era amigo de Neemias também, ele percebe que Neemias está diferente, e aí o rei, ele pergunta, Neemias, eu estou sentindo que tu está meio bananada, e está meio estranho aí. Ele falou, os problemas aí, não, fala aí. Você vê que eles eram tão amigos, que o rei procura saber o problema dele, um rei querer saber o problema do servo, consideração. Mas estou vendo que você está meio triste, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu não tenho como ficar alegre quando estão destruindo minha cidade, estão acabando com o meu povo, e arrebentaram com tudo, e eu estou arrasado. A Bíblia diz que o rei olha para a rainha, ó, sabedoria, pede conselho, conversa com a rainha, e fala assim, o que eu posso fazer por você? E Neemias, nesse tempo, que ele recebe a notícia, ele já está meio que pensativo, o que vai ser feito, porque ele não tem saída. Ele está trabalhando, ele não tem como resolver o problema lá, é uma nação, não tem como fazer nada, ele está no palácio, e ele só está triste. O rei, o que eu posso fazer por você? Ele já tinha um plano, ele falou, Senhor, pode fazer algo por mim sim. Olha como é interessante isso aqui, ó. Quando as bênçãos de Deus chegarem, Deus, o próprio Senhor Jesus, ele disse, quem é que vai por uma guerra, por uma batalha, sem que primeiro se sente? E veja com quantos soldados vai para a guerra. Como é que você vai? Aonde? Quando? Por quê? O que você quer?
É muito ruim você lançar tudo assim, sabe? Deixa tudo na mão de Deus, quando o próprio Deus disse para você fazer plano. Você não precisa responder para mim. Responda para você. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Como você quer estar? Aonde você vai estar? Se você já não sabe, já é um problema. Porque você tem que almejar, você tem que sonhar, você tem que planejar. Você tem que traçar sua meta. Porque quando Salomão diz em Eclesiastes 7:8, melhor o fim das coisas do que o começo dela, eu acredito que ali tem muito mais do que simplesmente um texto, que a vitória está lá no final. Porque quando você pensa no final, isso te motiva. Isso te motiva. Você entra numa faculdade, olha a palavra de um sonhador. O cara está no primeiro dia de faculdade, ele já está sonhando no dia que ele sair da faculdade. Você é médico, cara, primeiro dia. Cara, brincadeira, você é advogado. Meu irmão, eu já me vejo lá de terno e gravata. Depois vou fazer prova para promotor, para juiz. A Bíblia diz que Jacó sonhava em se casar com Raquel, trabalhou 14 anos por ela, se passaram como se fossem dias, porque ele pensava já no final. Você trabalha pensando no que vai receber. O camarada está desempregado, desmotiva, quer comprar um carro, quer fazer uma casa e tal. Quando ele entra no trabalho, ele já está fazendo a conta do salário dele que ele vai receber no final do mês. E já vai, rapaz, não vai dar não. Nem recebeu. Mas isso motiva, isso leva ele a trabalhar. Então é pensar no final. Olha que coisa interessante, Neemias, ele já vai fazendo o plano, e quando o rei pergunta para ele, ele já tem a planta, ó. O senhor me dá carta, o senhor me libera. Eu tenho um amigo aí que é dono, cuida aqui da floresta, tal, eu vou precisar de madeira, me libera para Jerusalém, me dá carta, vou no nome do Senhor, e aí vou fazer pá, beleza. O rei só deu ok. Vai, varão. Ele já saiu dali como? Já saiu brabo. Ele já chamou a galera. A Bíblia diz que ele foi pela cidade, ele foi rodando e não contou a ninguém. O plano estava na mente, e ele foi estudando as pessoas, ele foi estudando o ambiente, ele foi vendo o lugar, ele foi arquitetando, ele foi vendo as portas, ele foi vendo o muro, aonde pega o tijolo para fazer, aonde pega o cimento, aonde quem eu faço, quem é engenheiro, quem é arquiteto, quem é pedreiro. Aí ele vai começando a fazer os esquemas, ó. Ele já vai preparando tudinho. Quando ele revela, ele já sabe a posição de cada um, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já pensa no que ele vai fazer, já tem todo o projeto, e agora, meu irmãozinho, vai partir para a guerra. Que aí agora Deus vai começar a mandar a ferramenta. Porque quem vence, quem luta, quem chega a algum lugar, o pessoal sempre acha que é sorte. Porque as coisas começam em direção ao teu favor. E quando você começa qualquer coisa, você vai para qualquer lugar, vê as histórias dos grandes homens, Samuel Klein, dono da Casa Bahia, Cacau Show, Walt Disney, o do Habib, todos eles. Você pega a história deles, é praticamente a mesma coisa. Que no começo eram loucos, muito sonhador, é demais. Eu já cansei de ouvir isso. Pastor, o senhor é muito otimista, mas eu sou muito realista. Porque acha que o meu otimismo é fora da realidade. Se for para viver o que todo mundo vive, você não precisa de fé. Vive a realidade. Você vive a realidade, correto? Você trabalha, você planeja aqui, tem 100, gasta só 90, 80 tal. E aquilo ali é muito grande para você, do salário não vai, aqui não projeta. Agora, se temos a fé, não é entrar numa coisa sem lógica, não. É Deus preparar para aquele momento. Olha como Neemias já estava. Ele não sabia se o rei ia liberar. Você sabia que Neemias foi ser rei, ou melhor, ser governador em Jerusalém. E a gente pensa que governador é o seguinte, não é? Ele foi ser governador em Jerusalém. A gente pensa o seguinte, que governador é igual ao do Rio de Janeiro. Vai botar milhões na conta, depois some tudo, está tudo certo. Não, meu irmão, é prova. Ele está num lugar muito bom, ele está do lado do rei, recebendo bem, sem perigo nenhum, e ele vai sair dali para ir para um lugar, para edificar os muros, da base da guerra, e vai arriscar a sua vida, porque tem uma galera querendo matar ele lá. Sambalate, Tobias e Gesem, que são os homens que não querem a reconstrução, eles querem dominar o lugar,
Então, se ele chegar ali, essa turma vai perder. Então, quando chega Neemias, ele começa a reconstrução. Ele já tem um plano, ele já sabe como vai fazer. Ele espera só autorização do rei, só. Se o Senhor, presta atenção aqui, se o Senhor vê graça em mim, eu preciso disso, 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 disso e disso. E aí, quanto tempo, olha só o rei perguntando para ele, quanto tempo você precisa? Ele aí, eu vou ter que fazer isso, isso e isso, depois eu dou uma posição melhor para o senhor, vai ser esse tempo, esse tempo. O rei só deu ok. Eu vou te dar tudo o que você precisa para fazer o que você quer e chegar onde você quer chegar. Isso aqui a gente já tem que começar a matar o negócio ali, ó. Já tem que começar a matar o negócio ali. Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? E quando vier a notícia? Quando veio, pegou ele de surpresa. Aqui é que eu entro. Do ânimo e do desânimo. É tudo muito como você recebe. Ou você recebe a aprovação da vida para acabar com a tua vida, ou você recebe ela como um desafio. Nesses 26 anos, igreja, família, minha esposa doente, todo mundo já sabe, cansado de saber das minhas histórias. Desânimo, parar, desistir, desaviar, isso nunca passou nem perto, assim, nem do outro lado da rua passou na minha mente. Não é porque eu sou bom, que sou maravilhoso, não. Mas alguma coisa Deus revelou a mim diferente, correto? Então presta atenção aqui. Eu encaro tudo como uma missão. Eu tenho que encarar os problemas da minha vida como uma missão. Se eu tiver um filho doente e eu tenho que parar, qual é a prioridade? Eu tenho que cuidar dele. A minha missão é cuidar dele. A minha missão de missionário vai ter que parar. Uma vez eu estava orando a Deus e falei assim, Senhor, mas eu queria ser missionário, eu queria estar pregando fora, vendendo meus livros, pregando nas igrejas, tal, glória a Deus, viajando, pastor de igreja, não, pelo amor de Deus, tal. E o Espírito falou ao meu coração, missionário eu tenho, profetas eu levo, mas quem vai cuidar desse povo? Só tinha eu. Não porque eu sou o único, não, eu poderia levantar um muito melhor, mas eu que fui escolhido para fazer isso, para ser pastor de vocês. Tinha que ser eu. Então o que acontece? E aí eu começo a pedir as ferramentas. Então quando Deus vem com o projeto, quando Deus vem com um plano para você, você já tem que começar a sentar e saber aonde você quer chegar. Estou falando de tudo. Sua vida espiritual. Paulo fez planejamento da vida espiritual. Combati o bom combate, terminei a carreira. Era plano de carreira de Paulo, a vida espiritual. Eu vou pegar aqui, depois eu vou pegar em Jerusalém, depois vou pegar em tal lugar, e quando chegar em Jerusalém, a chapa vai esquentar mesmo, de lá é ruim de eu sair com vida, mas por enquanto tal, mas vou formar discípulo. Aí pegou Timóteo, formou pastor em Éfeso, aí chamou Tito, preparou Tito para ser pastor em tal, na galáxia e tal, foi preparando todo mundo, e agora tal, a minha missão, enquanto for, quando chegou a hora de morrer, ele falou, estou pronto. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, continuei na fé. O problema é como encerra, nem como começa, nem como está no meio. É sempre o final que é marcante, sempre o final. Você pode viver a vida toda com problema ali, mas morreu o fiazão. Relação. Viveu o fielzão o tempo inteiro, 50 anos, mas morreu afastado. O ladrão que morreu lá na cruz viveu a vida com problema, mas quando morreu, como é que é lembrado de Saul e como é que é lembrado de Davi? Saul começou muito bem, mas terminou mal. E Saul é a vergonha de Israel. Davi começou mal, caindo, adulterando, ficando com a mulher do camarada, matou o cara, mas como é que terminou? Hoje a bandeira de Israel é a estrela de Davi, o rei Davi, o todo-poderoso. Vai falar lá mal de Davi, fala dele do adultério, fala da morte, fala dos erros, não fala, porque como ele terminou, é que ficou marcado. Então olha só, é o planejamento, para quando chegar as bênçãos de Deus, você já tem que saber o que vai fazer. O que você precisa? Por que a Bíblia diz assim que Deus não aceita aquele que recua? Ele diz em Hebreus, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por que Deus não aceita aquele que recua? Porque tudo que você precisa para não recuar, Ele te dá.
Aí a distância, Senhor, é o quê? Dinheiro, então toma. Não é o carro, você não dá, então toma o carro. Não, preciso de pessoas, Senhor, porque eu não posso sozinho, então toma pessoas. Tudo para você não desistir, o que você precisa para não desistir. Aonde você quer chegar? Quais são os seus planos? Eu entrego tudo na mão de Deus. E Deus está falando, não, está nas tuas mãos. Provérbio capítulo 16, no verso 1, a Bíblia diz, o homem faz o plano, mas a resposta virá da boca de Deus. A resposta virá da boca de Deus. Quem faz o plano é você. Você que faz o plano. Então onde você quer chegar? Você quer fazer. Então Neemias está com um plano. E agora ele tem tudo para estar desanimado ou animado. Porque o que Malaquias 3,18 diz? E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve. O que serve e o que não serve, como é que eu vou saber? Está na sua atitude. É como você vê. É como você reage. Então todo mundo tem uma missão. Todo mundo tem um problema. Todo mundo tem BO para resolver. É a tua missão. O que tem de parado? Eu lembro de um vídeo, né, já falei aqui desse vídeo, que tinha o irmão, que era pastor, e aí foi condenado, porque não apacentou direito, não cuidou bem do rebanho, tal, foi condenado. Depois chegou um missionário que ganhou multidões de almas, mas era só para a glória dele, só para ganhar dinheiro, por vaidade, foi condenado. Aí chegou uma senhora atrás, falou assim para Jesus, eu já sei que eu estou no inferno, para onde eu vou? Não, por que você vai para o inferno? Um pastor foi, missionário foi, outro que fazia fogo cair do céu foi. Eu era só um dono de casa, eu não tive como fazer, eu tinha que cuidar dos meus filhos. A sua missão era cuidar dos seus filhos. Você era fiel a Deus, você cuidou na obra do Senhor, você não se desviou, você adorou a Jesus e você cuidou dos teus filhos. E cuidou dos teus 3 filhos na casa do Senhor. E um se tornou apóstolo, se tornou um diácono, se tornou um levita e estão lá na casa do Senhor até hoje. Porque a missão dela era aquilo, era o propósito dela. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que a gente fica sonhando, aquilo que a gente fica planejando no mundo espiritual, e às vezes não é o do Senhor. É aquilo que a gente tem prazer, estou falando do mundo espiritual, tá? Falando do mundo espiritual. É o plano de Deus para a sua vida, o que arde no seu coração, qual é o chamado, o que tem de prazer de fazer, fazer por amor, fazer de graça. Aí Deus começa a agir. Olha só a vida de Neemias. Por que esse camarada fica animado? Primeiro, é a forma que ele ouve. Ele poderia ouvir como uma derrota, ele poderia ouvir como um problema, mas ele entendeu que era um desafio e ele levou para o coração. Ele ouviu que a cidade dele está destruída, mas agora ele começa a perceber o que fazer para mudar essa situação. Porque se a gente ficar chorando, ficar se lamentando, lamento, o diabo não tem pena de você. Ficar chorando, se lamentando pela tua vida, pelos problemas da vida, isso não muda nada, muda nada. Senta aqui comigo, vamos ficar os dois chateados para ver se muda alguma coisa. Não muda nada. A gente vai ter que começar a planejar. Não é agir igual um louco, agir desesperado, não, a gente vai ter que começar a planejar. Como é que eu saio dessa? Porque olha que coisa interessante que Salomão disse. Acho que é Provérbio 24, verso 3. A sabedoria edifica, mas com a inteligência se firma. Porque a sabedoria, ela tem que ser acompanhada da prudência, né, de saber agir. Ou seja, você tem um discernimento. Às vezes a pessoa tem um discernimento, mas na hora de agir, age errado. Por exemplo, Salomão teve sabedoria quando veio as mulheres para julgar aquela causa, né, para julgar a causa de uma mãe, tinha um filho, 2 mães, né, nós já conhecemos a história. A mãe, uma criança morreu, a outra ficou viva, e alguém trocou ali as crianças, e as 2 mães falaram que era filha da da criança viva. Não, eu sou mãe, ela é mãe também. Como é que isso pode ser 2 mães? Uma criança nasceu de 2 mães? Não tem como, pode 2 crianças nascer de uma mãe. Agora 2 mães para uma criança, é o primeiro pipinete para o Salomão resolver. Que eu já ensinei isso aqui a vocês. Você que fica orando por sabedoria, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me sabedoria. Vem um montão de problemas para tu resolver. Tu pensa que a sabedoria é para fazer o quê? Para ser mais sábio, escrever bonito e sair passando por aí, poema bacana? Isso aí tu faz um curso, aí tu escreve aí. Sabedoria é ter discernimento para ajudar. Não é sabedoria só para você. Tudo que Deus vai fazer por você é para fazer por alguém, já reparou? Cria árvore que é para dar fruto para o outro, cria sol que é para dar luz para o outro, cria o rio que é para dar água para o outro. Nunca é para você.
é algo justamente que Deus quer fazer comigo para abençoar outras pessoas. O dom de cura é para você, dom de milagre para você, louvor é para você, você vai ficar fazendo para você. O que vai dar fruto é justamente para os outros. Então olha o chamado, olha a visão de Neemias. Ele sabe que ele é o único que pode resolver. Trouxeram o problema para ele, ele está do lado do rei, ele fala, vou falar com quem resolve, que é um outro problema que a gente tem, é falar com quem não resolve. Você fica contando o teu problema o tempo inteiro para um montão de gente que não resolve. É só, eu lembro de uma vez, que eu estava na Casa Bahia, aí eu estava começando de vendedor na Casa Bahia, aí eu fiz uma venda errada, para variar. A venda era no papel, cara. Aí quando eu botei geladeira, tudo certinho, eu tenho luz, papapá, branca, conferi tudo. Graças a Deus, eu mandei. Foi 220. Não é possível, cara. Mandei uma geladeira 220. Meu Deus do céu. Era 110. Não, e não troca não, tá? A voltagem não, tem que trocar, tem que o caminhão ir lá e pega. Melhor, eu estou precisando da geladeira. Aí o gerente acabou com a minha vida, né? Rapaz, tá beleza. Quando eu saí, já veio a enviada do Satanás, uma vendedora, falar o nome dela, não, que ela vai ver um dia. Aí vem ela, e aí, o que houve? Cara, eu não entreguei a geladeira errada, era 120, era 110, eu mandei 220. É mesmo? Quando eu cheguei no salão, já estava todo mundo rindo. Otário! E aí, e aí? Aí o 220, aí o 220. Aí todo mundo assim, mó chacota. Camarada, meu irmão. Aí vai eu de novo, né? Aí eu já peguei, né? Eu gosto muito de observar a vida, né? Falei, rapaz, tribularam, tá tranquilo. Aí eu fiz uma outra errada lá, outra besteira de novo. Madeira branca, mandei bege, alguma coisa desse tipo. Aí chamo, rapaz, eu vendedor novo, bizonho, que só cheio de papel, não tinha computador, era o maior problema. Rapaz, tu mandou bege, era branca. Não, mas ela pediu. Não, meu irmão, nem discute com o cliente. Nem discute. Se ele falou branco, vamos trocar, pronto, acabou. Não, então tá tranquilo. Não, ela falou bege. Não, branco, tá beleza. Quando eu voltei, tá a mensageira do cão de novo. E aí? Só elogio, irmão. Falando que eu estou brabo na venda. Mentira! Mentira! É mentiroso! Aí foi falar que era mentira. Eu falei, por que é mentira? É mentira, não pode ser. Me chamou lá dentro e falou, parabéns, tua venda está cada vez melhor. Estou vendo que você está, né? Não contou para ninguém, filho. Nem para o que estava do lado. E aí, o que foi? Não, nada, não, mentira. Palhaçada dele. Vamos ficar aqui. Então, rapaz, para quem tu conta? Sabe, gente que vai vibrar contigo, gente que sonha contigo, gente que até o futuro, teu projeto. Não adianta, cara. Porque de colega tem que falar. Então fala com Deus, filho. Fala com Deus. Porque senão tu vai atribular. Para quem você fala? Olha só. Chegou ele ouviu, ele começou a contar, a falar com quem? Ele não falou nada. Ele não falou nada. Quando ele preparou, ele chamou o irmão, chamou isso, já começou a família do fulano, ciclano, aquele que é da fé, aquele que é de Jerusalém, aquele judeu de tal lugar, tal, aquele é brabo, só foi montando os caras. Foram montando os caras. Aí, o cara já começa a se animar. Ele começa a se animar, porque é como ele ouve, é como ele vê. Porque você sabe que Jesus falou assim, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai. Porque o que sai da sua boca vem do diga coração, irmão, colabora, pelo amor de Deus, isso, do coração. Mas como é que vai para o coração? Como é que o coração se encheu? A boca fala o que o coração está cheio. Provérbios 4, 23, Salomão disse, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, as suas respostas, você vai viver um estilo de vida conforme o teu coração. Tu tiver alegrão, tu é uma pessoa alegre. Tu é uma pessoa que só vê coisa bater, tu só é coisa maneira. Tu só vê otimista, só otimista. Só vê problema, tu é pessoa problemática. É conforme o teu coração. Tem um cara ganhando um salário mínimo felizão, o cara parece que não tem problema.
E o cara está ganhando 50, 80 mil, está dando tiro na cabeça. Porque é como está o coração, é como sai. É como é que entrou? Como é que entrou para o coração? É o que você vê, é o que você ouve. O que você tem visto, como você vê e o que você ouve. Por que a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir? O que vem a fé vem pelo ouvir. E a desgraça também não vem por ouvir? A tristeza também não vem por ouvir? Presta atenção. E Satanás, que conhece a Bíblia mais do que eu e você, ele gosta sempre de imitar Deus. Tem anjo, aí tem de batalha, tem de guerra, tem nome diferente e tal, tem trono, gosta tudo de imitar. Ele vai percebendo. Você percebe que quando o maligno vai fazer algum trabalho contra alguém, ele não faz um trabalho sem legalidade. Por isso que ele pede algumas coisas. Você traz isso, bota em tal lugar, porque essa pessoa tem que dar legalidade a ele para ele fazer, senão não dá para fazer. Senão ele destruir a humanidade toda. Então ele precisa da legalidade. Você vê que Cristo, quando ele vai curar alguém, ele falou: o que quer que eu te faça? O cego, o que você quer que eu faça? O cego. Ô paralítico, o que você quer que eu faça para você? Se ficar quieto, não vai receber nada. Não, quero andar. Então está tudo certo. Protocolo. Só questão de protocolo. Porque ele trabalha dessa forma. Você não pode fazer tudo assim sem ter legalidade. Eu vou passar meu carro, o camarada simplesmente pega um carro sem me pedir, é o quê? É furto. O camarada leva o meu carro na mão grande, é roubo. Agora, se eu passo para ele, ele não me pagou nada, mas se eu passo o recibo para ele, vontade é doado. Olha como é que muda a coisa. Estou dando do mesmo jeito, está levando do mesmo jeito, só que como foi o combinado. Está entendendo como é que funciona? Então, olha só, ele começa a ouvir, é como ver, é como pensa, porque Neemias começa a perceber que é a missão dele, que tem coisas que Deus vai entregar nas suas mãos que é para você. Existe bênção, existe prova, existe luta, existe missões que todo mundo vai ouvir, mas só você vai sentir, porque é só contigo. Tem gente, todo mundo ouve, mas só dá certo contigo. Aí você tem a ideia, e não é por maldade não, que as pessoas falam que é loucura, que é isso, que é aquilo não, porque é algo para você. É como você vê, é como você pensa, e Deus já te conhece. Deus sabe o seu estilo de vida. E Neemias chega até ele, e ele começa a falar com os irmãos, e como ele pratica, e o ambiente que ele vive, porque ele é um cara motivado. Ele não está sozinho, ele sabe que o desafio é grande, mas ele começa a preparar o ambiente, porque o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é feliz, correto? Bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que não anda em roda de escarnecedores, não se detém no caminho de pecadores, não aceita conselho de ímpios. Esse será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, produz o fruto na estação própria, certinho, e tudo quanto ele faz, prospera, cresce, avança, que a gente pensa crescimento, prosperar é dinheiro. Eu estava com 10, agora eu estou com 1000. Ele está falando de prosperidade, ele está falando de crescimento, ele está querendo de avançar. Você talvez hoje, de tanto você estar aqui, ouvir pregações e palavra, e estar na fé, que talvez você não tenha percebido. Porque o teu crescimento, muitas vezes, é como um filho que você cria, que você não vê o crescimento dele. Sabe quem vê? Os de fora. Passa 10 anos, sem ver uma criança, quando você volta lá, meu Deus, como ele cresceu. Pergunta o pai e a mãe se ele cresceu. Poxa, para mim é a mesma coisa, porque cresceu junto. E você não percebe. Nós não somos ainda aquilo que queremos ser, ou que Deus quer que sejamos, mas você também não é a mesma pessoa. Você também não é aquilo que você começou lá. Hoje você está bem à frente. Hoje você tem um discernimento. Hoje você tem uma missão. Hoje você vê de uma forma diferente. O mundo está abalado, vai piorar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje eu estava conversando com a Renata, ela falou já lá no colégio dela, que já tem um banheiro que pode homem e mulher usar. Ela já pegou a identidade dela aqui, pastor, peguei minha nova identidade. Você pode botar o nome que você quiser, nome social.
A identidade nova é o seu nome original atrás e na frente você bota o nome que você quer ser chamado. Se for menor de idade, não pode ser um nome agressivo. Renata, Renato, pode chamar de Renato. Se for maior de idade, pode escolher o nome que quiser, de Maria para Paulo. E tem que respeitar o que está na identidade. É assim que está sendo já. Não é mais pai e mãe, não tem dia das mães, no colégio dela, não sei se é de todos aí. Dia da família, aí já é gênero, já foi mudando tudinho. Eu vou te falar o que vai acontecer, tá? Há 10 anos eu falava atrás do que ia acontecer, aí era o pastor louco. Está lá a gravação lá do Apocalipse da Bíblia lá, aqui no tempo de Efraim. Vou te falar o que vai acontecer. As estratégias de guerra eram sempre assim. Quando Hitler queria atacar algum país grande, primeiro tem que atacar os pequenos. Porque, tipo, mexe com A, não é problema do Z. Mexe com B, não é problema do G. Mexe com G, não é problema do F. Beleza. E você é o Z. Só que quando mexerem com o Z, e ele for buscar ajuda, todos já estão corrompidos. O esquema sempre foi esse de tática aqui, ó. Pega o pequenininho, vai começando a botar algumas regras que alguns pequenos não vão conseguir cumprir, porque a perseguição da igreja não vai ser com espadas e lanças, você sabe disso, é canetão, mete-lhe uma caneta, a gente já viu como foi, a gente já percebeu que não é o Brasil, né, pessoas que mandam, né, é uma canetada, muda tudo. Aí acontece o seguinte, entra na igreja e tem que ser chamado de A e de B, e juntar não pode. O estatuto que vem hoje é o seguinte, nota o que eu estou te falando aqui, hein? Hoje já está um pouco, mas não está tão escrachado não. Vai chegar a época que o pai e a mãe não vai poder se meter na vida da criança, e ela vai fazer a sua escolha. E eu te garanto que vão dar mais ouvido à voz da criança do que dos pais. Nota o que eu estou te falando hoje. Vai chegar esse tempo que a criança que ela não tem essa maldade de vida, ela facilmente é manipulada. Ela facilmente vai ser manipulada. Criança não nasce educada, né? Criança não nasce adoradora. Alguém tem que ensinar. E ele imita. Correto? Eu queria até ver um vídeo, eu esqueci de trazer, de mandar para o Léo, mas é as crianças imitando os pais, né? Tudo que o pai faz, ela faz. A mãe faz, ele faz também. E tinha um que eu achei mais engraçado de todos, foi o pai assistindo o jogo, aí saiu o gol, aí a criança estava comemorando assim bastante, e o pai estava assim. Foi gol contra, né? Aí a criança imitando, porque imita. Eu lembro, né? Criança, você bota uma roupa, quer botar roupa igual a sua, é o herói, né? Alguém tem que se espelhar. E a criança faz ruptura da sociedade a partir da figura paterna, né? Pega a mãe e a sociedade, a figura do pai rompe isso. Ele começa a fazer, ele tem que se espelhar em alguém, correto? E eu não vou falar nem de psicologia, não. Eu achei interessante o Dr. Sprouse, ele explicou numa reportagem dele, que na nossa visão existe um neurônio chamado neurônio espelho. O que ele vê, ele automaticamente copia e repete, né? Aí ele deu exemplo. Você pode ver uma pessoa bocejando na televisão e de longe que você vai bocejar também. Você só vendo. Você vai ver uma pessoa, se a pessoa começar a rir aqui e começar a dar gargalhada, a gente vai começar a rir porque ela está rindo. Se você vê um filme e a pessoa está ali, ela vendo uma situação, ela começar a chorar, você vai chorar também, né? E aí a maneira, por que você está chorando? Não sei, cara, não sei nem por que eu estou chorando. Estou chorando também, né? Aquele velho ditado, não quero saber quem pitou a barata, quero verniz, eu quero saber, quero fazer também. Então é o projeto, vai imitando. Então gestos, né? O gesto que a mãe faz, a criança faz, aí começa a querer rotular a criança. Não, aí ó, já tem um jeitinho, 2 anos, 3 aninhos, porque está imitando. Ela vê, por isso que a gente sempre dizia isso, a criança brinca com o carrinho, não fica no meio das meninas, porque vai pegando os trejeitos ali, não tem jeito. Ela vai copiando. Então o que acontece? São 2 inimigos mortais aqui da entrada do anticristo. A família e a igreja, né? Família e igreja. Primeiro, a perseguição é na família.
Porque se tirar os pais daqui, a nova geração fica mole. Modinha, tal, adolescente, criança, não é por maldade, é só por imposição, está todo mundo fazendo e faz. Tem plateia, todo mundo aceita, todo mundo concorda, então faz, beleza. Tirou os pais, que são os quadradões aqui, os antigados, tirou, entrou aqui, ó. Aqui vem o problema, o segundo problema deles, é a igreja. A chegada do anticristo, o problema da chegada do anticristo é a igreja. Porque quando Jesus, ele subiu ao céu, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador tão poderoso quanto eu, que é o Espírito Santo, que vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo, Deus Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, que o Espírito não habitava no homem. Antes de Jesus, o Espírito não habitava no homem, ficava no homem não, como é hoje não. Ele vinha, usava o profeta, falava aí, transitório. Então ficava ali. Então Deus tinha que falar com o profeta, para o profeta falar com o povo falar com o profeta, para falar com Deus. É assim que era a situação com Moisés e os outros profetas. O Espírito desce, o Espírito está na igreja. Aí o anticristo não consegue implantar o seu reino, porque já tem um reino aqui. Que o povo de Israel, por que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque a promessa era que chegaria o Messias e traria um novo reino. O que eles têm de reino? Salomão, Davi. Então ele vai ser mais sábio do que Salomão e vai ser mais poderoso que Davi e vai dominar o mundo inteiro, que é justamente como vai chegar o anticristo. O cara poderosão, mandando no mundo todo, trazendo acordo de paz, tal. O cara é o brabo, é o fera, é o líder mundial. Então por isso que ele no começo ele é aceito. Aqui presta atenção, quando Jesus vai ser morto, presta atenção aqui no plano, tá? Você que é crente, é fácil de entender. Jesus quando chega, ele é o cordeiro que tem que ser morto pelo sumo sacerdote. Não é qualquer pessoa que mata um cordeiro, correto? Não é qualquer pessoa que matava o cordeiro para purificação do pecado do povo, não. Tinha que ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, é que sacrificava o cordeiro para esse sangue ser derramado e a purificação do pecado daquela pessoa. Então Jesus tem que ser morto pelo, diga, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Para mandar matar Jesus, o sumo sacerdote não pode ser um homem de Deus. Qual homem de Deus vai mandar matar Jesus? Não pode. Deu para entender aqui? O plano é o seguinte, ele tem que ser traído. Ele tem que ser traído, porque a Bíblia está dizendo que ele vai ser traído pelo amigo. Quando Judas chega, ele diz, amigo, por que vieste? Porque está escrito no livro de Salmo que é o amigo que vai trair. Então Jesus, quando escolhe os 12, ele tem que escolher um para trair. E ele não pode escolher um homem de Deus. Ele tem que escolher um para trair. Por isso que ele disse, eu escolhi vocês 12, mas eu sei que um de vocês é diabo. Um de vocês é diabo. Eu sei disso. Faz parte. Porque o homem de Deus não vai trair Jesus. O homem de Deus não vai entregar Jesus. Você vai entregar Jesus? Você vai matar Jesus? Então tem que arrumar alguém que entregue. Tem que matar Jesus. Jesus tem que ser traído. Então ele tem que escolher um para trair. Então quando ele chama Judas, você é para trair. Fica aqui. Jesus viu o diabo. Jesus sabia que ele era diabo. Agora, o sumo sacerdote não pode ser um homem de Deus. Porque é o sumo sacerdote que tem que matar o cordeiro. Tem que mandar matar Jesus. E um homem de Deus não vai mandar matar Jesus. Então, quem está no poder, quem está no governo, não pode estar afiliado a Cristo, porque não vai mandar matar. Então, para se cumprir a escritura, Caifás era fechado com Roma. Roma, que era o poderoso da época. Olha só, quando Jesus vai ser crucificado, ele está com o Pôncio Pilatos, que é o líder, o governador na época de Roma, do governo romano. Ele está lá com Cristo e fala assim, ó, o senhor não sabe que eu tenho poder para mandar soltar o Senhor, ou mandar prender o Senhor? Você lembra que Jesus falou? Você só está aí porque o meu Pai te colocou aí.
Você só está aí porque o meu Pai te colocou aí. E é para isso. É para esse dia aqui. É para esse acontecimento. Tudo preparado. Tudo preparado. O traidor está preparado. O líder do sinédrio está preparado. Tudo está preparado. Ele tem que ser crucificado. Tem que ser pelo sumo sacerdote. E no livro de Salmos, naquele livro que eu já escrevi para vocês, Quem é Jesus para você, eu falo algumas passagens de Salmo ali lá da cruz. A Bíblia diz que ele terá sede, pedirá água e darão vinagre. Está escrito. Quando Jesus está na cruz do Calvário, Jesus diz: tenho sede. Está escrito o quê? Vai dar o quê? Diga: vinagre. Mas eu tenho sede. Olha os soldados. Vamos enganar ele, né? Vamos enganar? Vamos dar vinagre. Porque é vinagre que está escrito. Quando você começa a entender as escrituras, quando você começa a ver que está tudo desenhado, tudo se fechando, e Jesus falou, chegou para os fariseus e falou assim: vocês sabem quando vai chover? Sabe. Todos vão perceber o tempo que eu vou chegar. Não tem como não perceber. Paulo falou que a igreja não vai ser pega de surpresa. E Jesus falou assim: por se multiplicar o pecado e a iniquidade, a injustiça, o amor de quase todos esfriaria. É o que você vai ver. Eu vou fazer um cálculo rápido para você aqui, tá? Pelo que os pastores me falam, reunião de pastores que pregam lá na Europa, que pregam na Ásia, vão para todos esses lugares. Pastor, está complicado. A Europa já foi. Igrejas que a gente entra que lá dentro tem um bar. Pastores com charuto. Vendendo as igrejas enormes para clube. Há 8 anos atrás, teve um grupo de americanos lá em Caxias e falando assim: pastor, Deus está tirando a mão dos Estados Unidos. Nós viemos para cá, somos missionários. As faculdades, pastor, as escolas estão pregando ateísmo, estão ideologia de gênero, está um problema lá, pastor. Pastor, o Brasil é um país abençoadíssimo. Agora, ora, pastor, e aproveita, porque isso vai chegar aqui. Porque o Brasil é o último, é um maior avivamento do mundo no Evangelho, um dos últimos. País que todo lugar tem igreja assim. O diácono Carlos foi para Lisboa, quase morreu em depressão. Ele: pastor, é todo mundo dentro de casa, igreja uma vez por mês, dura 1 hora e ninguém conhece ninguém direito, cada um para sua casa. E aqui ainda tem igreja, porque a maioria aqui não tem, e o pessoal não quer saber. Eu vou fazer um cálculo rápido para você, para você ter ideia do que é você aqui. No Brasil, são 200 milhões, vou colocar redondo para a gente entender aqui, 200 milhões, correto? 200 milhões. Nem 25% de cristãos. Então, cai para 50 milhões de pessoas, 50 milhões de crentes. Eu vou aumentar, vou jogar lá para cima, vou botar 70 milhões de crentes. 70 milhões de crentes, bravo, coisa firme, bacana. 70 milhões. No mundo, são 7 bilhões de habitantes. Está passando agora, né? 7 bilhões. Então, eu vou fazer o cálculo para você. Se 10% servisse a Deus, seria 700 milhões. Correto? Minha conta está certa? Sim ou não? Quanto seria 1% de 70 milhões? 10%, vou facilitar para você. 10% de 700 milhões, 10% de 700 milhões seria 70 milhões. Quer dizer que 70 milhões é 1% de 7 bilhões, correto? Se houver 70 milhões de cristãos fiéis, ali fervorosos, do Senhor, que guarda a palavra, seria 1% da humanidade. Eu quero que você entenda isso aqui, o que está acontecendo aqui na igreja aqui. Se houver 70 milhões de cristãos verdadeiros no mundo, 70, nós somos 1%. Você tem noção do que é ser fiel hoje? Você tem noção do que é o privilégio de você estar aqui? Daqui na igreja?
Você tem noção? Lembra das 10 virgens? De Mateus capítulo 25? 10 virgens, 10 mulheres de Deus. 10 mulheres de Deus. 10 pessoas na igreja. E ali é 50%. 10 mulheres na igreja. 5 eram prudentes, sabia agir, sabia como fazer, sabia como buscar. E 5 levaram de qualquer maneira. As 10 eram da igreja. As 10 eram crentes. A única diferença que tinha da que servia e que não servia era a quantidade de azeite. Me fala como é que se enche de azeite. Me fala como é que se enche de azeite. Não tem outra maneira. O evangelho é tão simples, tão simples, tão simples, que é complicado para muita gente. É por isso que quem entendia a pregação de Jesus era morador de rua, pescador, ladrão, bandido, analfabeto, entendia o que Jesus estava falando. Porque é simples assim. Simples assim. Só se enche de azeite através de jejum, de oração, de palavra, de obra, de fidelidade a Deus. E se encher do azeite. Como é que se enche do azeite? Palavra. Quando você se enche de palavra? Como é que é a tua escola dominical? Como é que é a tua leitura à Bíblia? Tem que encher de azeite, irmão. Porque se não buscar muita palavra, vai ficar sem azeite. Como é que se enche de unção, irmão? É duro, né, irmão? Porque Jesus, quando pregava, deixa eu te dizer, todo mundo ia embora, tá? Vou fazer o cálculo para você aqui de novo. Você tem dificuldade do número. 5.000 pessoas estão ali ouvindo a pregação. Pão e peixe. Quando Jesus prega a doutrina, as 5.000 almas vão embora. Porque a palavra de Deus é dura. A doutrina é dura. A regra é dura. E aí Jesus fala para o discípulo, se quiser pode ir embora também. João capítulo 6, verso 66. E muitos a ouviram Jesus dos seus discípulos, que Jesus não tinha só 12 discípulos não, tá? Jesus tinha muitos discípulos. Mas em João 6,66 a Bíblia diz que os seus discípulos, quando ouviram esta palavra, não quiseram mais andar com Jesus. Fanático. Hoje é fanático, filho. Ora muito, jejua muito, bicho, isso é fanatismo. Isso é loucura. Isso é encher do azeite. Isso é se encher do azeite. A partir do momento que a palavra já não tem mais a graça, está na igreja, já não tem mais o prazer. Ouvir um louvor, está com os irmãos, que hoje é a pregação do desengrejado. Por quê? É ferido com a igreja, é ferido com o pastor. A Bíblia diz que se vai multiplicar a iniquidade, a injustiça, o amor de quase todos vai esfriar. Aí o pessoal vai saindo, vai perdendo a comunhão, vai deixando o azeite. Como é que se enche de azeite? Com a palavra. Aí não quer palavra. A palavra tem que ser 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, tem que dar uma saudação. Pregação de 1 hora? Tá louco? Deus me livre. Escola bíblica dominical? Não tem. Oração. E não estou falando só de igreja não. Consagração em casa. Quando Deus colocou no meu coração para eu ficar mandando, que eu sei que a maioria nem ouve, mas eu mando lá para o oficial da igreja. Todo dia eu mando uma palavra, mando oração. Você acha que todo dia eu estou cheio de vontade de fazer isso? É uma tribulação aqui, uma perda ali, uma morte aqui, uma doença aqui, um problema ali, o dinheiro ali, uma guerra terrível. É chegada a hora da oração. Tem um povo que quer ouvir a palavra, quer ouvir a oração. Senhor, pelo menos isso aqui eu tenho que fazer. Todo dia, meia-noite, mando uma mensagem ali rápida, manda ali um momento de oração, 5, 10 minutos. Aí sabe que eu já ouvi de vários irmãos? Quando eu olho, pastor, 10 minutos. 5 minutos, 10 minutos de oração. Não houve mais 5 minutos, 10 minutos de oração, de pregação. Muitas vezes é porque você se disciplinou, está aqui o domingo. Você não faz compromisso isso, porque o meu domingo é sagrado, eu estou aqui, aí você fica aqui. Mas se sair um pouco da tua programação, isso tirar do teu mundinho, da nossa zona de conforto, quando a Bíblia diz esforça-te e tem de bom ânimo, esforça justamente sair da zona de conforto. Vai ter que lutar contra você. Já pensou se Neemias ficar parado?
Já Neemias poderia ficar se lamentando: meu Deus, é mesmo? Acabaram com Jerusalém. Meu Deus do céu, e agora, irmão? Não sei o que vai acontecer não. Vamos orar, vamos entrar em propósito. Deus vai enviar alguém. É você que tem que enviar. É você que vai pregar para a sua família. Não sou eu não, pastor não. É você que vai pregar para os seus amigos. Ah, se meu pastor estivesse aqui, eu estivesse lá, quem tinha que estar lá é o Espírito Santo. Quem tinha que estar lá era você. É você que tem que falar, é você que tem que orar, é você que tem que levar a palavra. Tem que parar de ser menino, parar de ser covarde e ficar jogando a responsabilidade para os outros, quando a responsabilidade é sua. Tem lugares que você vai chegar que eu não vou chegar. Malafaia não vai chegar, Rezol não vai chegar. Só quem vai chegar lá é Deus através de você. Porque talvez se eu falar para ela, ela não ouve, mas ouvindo você, ela ouve. Seja na família, seja nos amigos, o que você tem falado? Como você tem se enchido do azeite? E a gente vai para a igreja, e a gente... Isso aqui não salva ninguém não, irmão. Aqui é uma bênção estar na casa de Deus, estamos no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Mas se nós não recebermos, colocarmos no coração e botar para fora, não vai sair do papel. Então o que está entrando no teu coração hoje? Irmão, a volta de Jesus vai ser a qualquer momento. A Bíblia diz, nos 4 cavaleiros do Apocalipse, que a gente depois vai voltar, agora que piorou o que está acontecendo aí, que eu vou botar estudo de Apocalipse aqui. O 3º cavaleiro, que era o cavalo amarelo, era doença, morte em massa por doença. E o 4º cavaleiro é o cavalo branco, é a chegada do anticristo. E para chegar o anticristo, filho, tem que estar isso aí, ó. Isso aí. Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Vai chegar na igreja. Vai chegar na igreja, filho. Vai chegar na igreja. A hora que chegar 2, e pá, e beijar, e tá ali, tu vai fazer o quê, filho? Homofobia, é preso, é protesto, é isso. Meu filho, a Bíblia diz: fere o pastor, e as ovelhas vão ficar dispersas. É só um que ele quer, só um. Só pega só os de cima, pega só o cabeça. Aí vai problema. Se a pessoa chegar a hora de ter que fazer um casamento, e me obrigar a fazer um casamento, como é que vai fazer? Todo mundo para a cadeia. O que vai acontecer com a igreja? Ou a igreja, essa igreja, vai fechar, ou ela vai se corromper. São essas duas opções que vão ter, querido. E eu vou dar a minha opinião, e você não é obrigado a acreditar. E nem sei se eu estou certo, que eu vou falar agora. Não sei se eu estou certo. Tá? Mas só para você guardar. Coloca o Salmo 90 aqui para mim, Léo. Não precisa acreditar, porque isso aqui nem eu tenho certeza. Eu só acho. Mas eu vou te falar o que eu acho. Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Meu fardo, diga, é leve. É leve, é suave, de boa, de paz, sem problema. Mas o que significa isso? Não, se que estiver em Jesus, o Senhor fica leve, fica na paz. Eu sei, mas isso aí todo mundo entendeu, correto? Todo mundo entendeu. Só que Jesus faz a oração assim: obrigado, Pai, por ocultar, esconder os teus mistérios aos sábios, aos entendidos deste mundo, e revelar os meus pequeninos. Às vezes tem revelação dentro do texto. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Mas deixa eu te falar o que está escrito aqui, ó. O Salmo 90, verso 10. Esse salmo aqui não é de Davi nem de Salomão. Porque salmos são hinos, cânticos. E tem salmo de Davi, salmo de Salomão, salmo de Asaf. Esse salmo aqui é de Moisés. Salmo de Moisés. E Jesus falava muito assim: Moisés escreveu muito a meu respeito. E se vocês fossem realmente seguidores, admiradores de Moisés, vocês me entenderiam, porque Moisés falou várias vezes a respeito de mim. E aí eu vou dar a minha opinião. E pode ser loucura. Só que, rapaz, eu gosto de pensar assim. Vou te falar aqui. Os dias da nossa vida, Moisés falando, chega a 70 anos, e se alguns pela sua robustez, porque é forte, que tem um bom porte físico aí, saúde,
chega a 80. Chega a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Vou melhorar você. Moisés está falando assim: um homem viver legal, ele vive 70, no máximo 80. Porque daí para lá é só cansaço e fadiga. De Cristo o fardo é leve, mas se passar dos 80 é cansaço e fadiga. Moisés morre com 140. 140 não, perdão, 120. Morre com 120. Interessante. Deixa eu te falar aqui. Quando Jesus falou a parábola da figueira, em Mateus 21, se eu não me engano, verso 31 em diante, ele disse assim: aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos estiverem brotando, saber que está perto do verão. Vamos lá. Vou trazer para cá porque figueira, verão, e confunde sua cabeça. Vamos aqui, Jesus falando para o Brasil. Deixa eu falar para vocês quando é que eu vou voltar. Vou voltar assim. Imagina um pé de manga. Manga dá para novembro e dezembro. Dá manga, fica ligado aí. E nós estamos em que mês, hein? Que mês nós estamos? Diga, outubro? Nós estamos no mês de outubro. Fica ligado, hein? Porque nós estamos em outubro. Mas chegar novembro e dezembro, vai dar manga. Por que eu não posso arrancar manga agora? Tem manga lá, mas está boa? Então não é hora de arrancar manga, não. Eu vou esperar chegar novembro. Quando ela estiver madurinha, eu pego. 100% dos teólogos acreditam o seguinte: a mangueira, vou colocar a figueira não, a mangueira significa Israel. Porque Israel é o relógio de Deus. Tudo que acontece em Israel, o que Jesus vai falando, acontece em Israel. Quando Jesus está falando isso, ele fala assim: olha, aqui tem... Eu falo para vocês que aqui tem pedra sobre... Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. Vão invadir, vão acabar com esse templo aí. Vão entrar em Jerusalém. Israel vai ser dizimado, vai se espalhar pelo mundo inteiro. Vai acabar Israel. Aí, acabou tudo. Mas, um dia, Israel vai voltar a ser nação. Todo mundo vai se unir de novo. Aí vai começar de novo. É como se estivesse plantando a árvore de novo. Aí, quando começar Israel voltar a ser nação, aí começa o tempo da minha volta. Presta atenção. A ONU se reuniu lá em 1948, 75 anos atrás. Diga, 75. Isso, guarda esse nome, 75. 75 anos atrás, se cumpriu a profecia de Jesus há 2000 anos atrás. A figueira brotou. A figueira, Israel, brotou. 75 anos atrás. Interessante. Há 2000 anos atrás, Jesus falou que Israel voltaria a ser nação, que esse é o discernimento dos teólogos. Israel volta a ser nação. Tem 75 anos. E Moisés, Jesus fala que Moisés fala muito dele. 70 a 80. Como o fardo do Senhor é leve, é suave, será que pode ser um sinal que nós não vamos passar dos 80? Porque a igreja não vai viver cansaço e fadiga, já que o fardo é leve, é suave. Será, irmão, e não sei se eu estou errado, se eu estou certo também, não é obrigado a você acreditar, mas o que me parece aqui é que nós temos 75 anos. Israel voltou a ser nação há 75 anos atrás. E Moisés falando que é de 75 a 80. Nesse período aí, não é interessante, irmão? Então temos 75, então temos no máximo mais 5 anos.
E eu pregava isso há muitos anos atrás, e falava, gente, mas está muito longe. Eu pregava 10 anos atrás, a gente começou lá, o presbítero Bruno se converteu com uma mensagem de Apocalipse. Então, antes de 10 anos, mais de 10 anos atrás, falava da união do país, dos judeus com os árabes, que hoje, Paulo falou que um dia teria essa aliança, quando ouvir falar, a paz e segurança virá repentina destruição. Rapaz, desde Abraão até o dia de hoje, Isaac e Ismael, os países árabes com os judeus, viviam em guerra. Nunca houve acordo de paz, desde Abraão. Tem mais de 3.000 anos isso. Agora, não sei o que aconteceu. De repente, entra lá na internet, filho. Entra na internet. Há possível acordo de paz entre os países da Palestina, alguns países árabes e Israel. E alguns países aceitaram, já assinaram, e o acordo é chamado Acordo Abraâmico. Eita glória, aleluia. Acordo Abraâmico. Está aí, irmão, lê ali. Acordo de Abraão, de 3, 4 mil anos atrás. E Paulo falou, quando houver esse acordo, é o fim. Vai piorar, filho. A coisa vai estreitar geral. Bota aí 4, 5 anos para a gente, se eu estiver aqui, eu não estiver preso ou morto em algum lugar, eu quero estar contigo aqui, se o Senhor não voltar. Se eu voltar, eu quero estar lá em cima. Mas se o Senhor não voltar, e eu estou para a guerra, sabe? Tiver que ser preso, tiver que ir para a guerra, tudo tem a sua missão. Tudo tem o seu propósito. Eu quero que a igreja que se desperte para o que está acontecendo. Jesus falou que nós perceberíamos o tempo da sua volta. Ele disse que a igreja não vai ficar confundida. É impossível que a igreja não perceba a volta do Filho de Deus. E Paulo, escrevendo as caras, arrebentando com os irmãos. E Paulo já acreditava que Jesus voltaria naquela época, porque já houve uma ressurreição, correto? Em Mateus, qual foi o versículo, Tiago? Acordou, filho? Isso, voltou para a terra. Mateus, a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou e os mortos ressuscitaram com ele e passou na frente de todo mundo vendo. Olha que glória! Engraçado, né, irmão? Porque já houve a primeira ressurreição. Já houve a primeira ressurreição. E Cristo ressuscitou, os mortos saíram do túmulo e saíram no meio da cidade, andando todo mundo. Coisa linda, maravilhosa. E olha lá aquele irmão que morreu. Que tem gente correndo, não, Jô? Fala, Jesus de Nazaré, que glória. Meu irmão, a qualquer momento a trombeta vai tocar, irmão. A qualquer momento o rei vai aparecer. Fique tranquilo. Guarde a palavra do evangelho. Pratique essa palavra. Assim como foi com Neemias, não receba hoje palavra de afronto. As provações, as lutas que vêm sobre a nossa vida, não é para te paralisar. Tenha como a sua missão, tenha como o seu propósito, tenha como o seu desafio. Ore a Deus, fala, Senhor, eu preciso dessas ferramentas, eu preciso sair dessa situação, eu preciso fazer mais isso. Aquilo que for preciso Deus fazer por você, Ele fará. Ele fará o que for preciso para que a sua igreja seja glorificada. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, verso 18, ele disse para Pedro, Pedro, sobre ti levantarei pedras, a qual a potestade do inferno não prevalecerá contra ela. A minha igreja, a igreja do Senhor, não vai perecer na mão do diabo, pode ser até perseguida, porque essa coisa da tribulação e grande tribulação, na realidade ninguém tem certeza de nada, tá? O pré-tribulacionista, tribulacionista, o pós-tribulacionista, ou seja, um acha que vai passar, outro acha que não. Eu acho que não, mas ninguém tem certeza. Eu só acho que não só por causa de um texto, de Tessalonicenses capítulo 2, que a Bíblia diz que só há um que o detém, que é o Espírito Santo. Mas quando ele for tirado, o iníquo vai ser revelado. Para mim, o que Paulo está falando é que o Espírito Santo de Deus está na terra, e o reino de Deus está aqui. E não pode chegar um outro reino, já que o reino de Deus está aqui.
Então, o que é o arrebatamento para mim? É a retirada do Espírito Santo de Deus da terra. Jesus não falou que vai ficar conosco até a consumação do século? Está se consumindo. Deixa eu te dar um discernimento aqui, ó. Também não precisa acreditar não, só minha opinião. Lá na parábola do bom samaritano, presta atenção aqui. Pegou o homem na beira da estrada, levou para a hospedaria. Deu quantas moedas? Diga duas. Diga duas. A moeda, uma moeda, nos estudos dos teólogos, é alimento para um dia. Duas moedas, diga, para 2 dias. Alimento que Jesus deu para 2 dias. Depois de 2 dias o alimento acabou. E ele falou, quando eu voltar eu pago a diferença. Presta atenção aqui, hein? Não é obrigado a acreditar não, mas é só uma curiosidade minha. 2 dinheiro, alimento para 2 dias. Quando acabar os 2 dias, o alimento vai acabar e o Filho do Homem volta para buscar. O que Pedro falou sobre 1 dia e 1000 anos? Sabe ou não? Pedro falou assim, 1 dia é como 1000 anos para o Senhor. E 1000 anos como um? Qual o ano que nós estamos? Qual o ano que nós estamos? 2000. O alimento acabou, filho. Só falta a volta do rei. E nós estamos aqui na hospedaria. E essa parábola é Jesus te pegando lá na beira da estrada e te trazendo, ó, a hospedaria, a hospedaria, a hospedaria. E colocou na mão do dono da hospedaria. Cuida dele, cuida dela. O alimento, quando acabar, eu volto e busco vocês. Aleluia, o rei está chegando, irmão. Dá glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, igreja de Deus. A volta do Senhor vai ser a qualquer momento. A volta do nosso Deus será a qualquer momento. Tem um louvor que diz assim, ó. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.